Muito bem, povo de Deus, já quero saudar a todos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui é o pastor Tacílio Lima, trazendo mais uma reflexão da palavra de Deus para o meu e ao seu coração, em nome de Jesus. Abra sua Bíblia aí juntamente conosco em Primeira Carta aos Coríntios. Primeira Carta aos Coríntios, capítulo 11, verso 17. Vamos ler a palavra de Deus. Diz assim a palavra do Senhor: nas instruções que agora vou dar a vocês, eu não posso elogiá-lo, pois as suas reuniões de adoração fazem mais mal do que o bem. Paulo, com toda a sabedoria e instrução do Espírito Santo sobre a vida dele, ele chegou ao ponto de escrever algo para aquela igreja de Coríntios, capítulo 11, verso 17. Ele diz: olha, eu não vos louvo, aleluia, nas instruções que agora vou dar a vocês. É um ensinamento que Paulo estava dando para aquele povo de Coríntios. 11, 17, porque nas reuniões de adoração vocês estão mais praticando coisas más do que o bem. Então vos não louvo por isso. Por quê, irmão? Porque se você vê em 1 aos Coríntios, olha por que Paulo não estava elogiando aquele povo. Em 1 aos Coríntios, vamos ler aqui para você meditar. 1 aos Coríntios 1 a 13, diz assim: eu, Paulo, que fui chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Jesus Cristo, escrevo junto com o irmão Sostênio esta carta à igreja de Deus que está na cidade de Corinto. Escrevo a todos os que, pela sua união com Cristo Jesus, foram chamados para aquele que em todos os lugares adora o nome do Senhor Jesus Cristo, sendo eles o nosso. Versículo 3. Que a graça e a paz de Deus, de nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo esteja com vocês. Vamos para o verso 10. Irmãos, peço pela autoridade do nosso Senhor Jesus Cristo que vocês estejam de acordo no que dizem, que não haja divisões entre vocês, seja completamente unido num só pensamento, numa só intenção. Pois, meus irmãos, algumas pessoas da família de Cloé me contaram que há briga entre vocês. O que eu quero dizer? Eu sou de Paulo, outro eu sou de Apolo, outro eu sou de Pedro, e ainda outro eu sou de Cristo. Por acaso Cristo foi dividido em várias partes? Ou será que Paulo morreu crucificado em favor de vocês? Deixa eu ver aqui. Assim ninguém pode dizer que vocês foram batizados em meu nome. Ah, sim, batizei também Estéfanos e a família dele, mas não lembro de que batizei a ninguém. Paulo estava esclarecendo algo daquele povo que estava dizendo: não, a minha igreja é de Paulo, a minha igreja verdadeira é de Cefa, que é Pedro, a minha igreja verdadeira é de Apolo, grande homem, pregador, a minha igreja é de Cristo. Muito bom, graças a Deus. Mas Paulo viu aquele tipo de gente, irmão, fazendo aquela diferença, né? E Cristo fica onde? Feliz é aqueles que diz: a minha igreja é a igreja de Jesus Cristo, a minha igreja é a igreja do Senhor Jesus, a igreja que verdadeiramente
é do Senhor que fez os céus e a terra. Aleluia. O apóstolo Paulo, irmão, com toda a sabedoria, em 1 Coríntios 3, de 1 a 8, Paulo diz: olha, eu tive que falar com vocês como fala carnal, por causa que vocês ainda são crianças. O que tem de gente, irmão, que se apega a uma placa, se placa salvasse, não ficava lá de fora não, ficava guardadinha dentro da igreja. Jesus, ele disse: olha, onde tiver uma ou duas ou três pessoas reunidas no meu nome, eu estarei no meio. Jesus, ele é onisciente, onipresente, onipotente, filho. Aleluia. Onde se encontra uma pessoa que prega o evangelho, que vive verdadeiramente o evangelho de acordo com a palavra, é a igreja do Senhor, é a igreja verdadeira. Aqui o povo estava tudo carnal, tudo menino, crente carnal, crente menino. Não, eu sou dessa igreja, eu sou daquela igreja. A igreja verdadeira, é Jesus. Então no livro de 1 Coríntios 3, verso de 1 a 8, Paulo falou com aquele povo como fala com gente carnal. Aleluia. Capítulo 5, de 1 a 12, a imoralidade sexual estava grande no meio daquele povo. Certo? Estava igual o povo do mundo. E Paulo teve que chegar junto, colocar no plumo. Aleluia. No capítulo 6, os irmãos daquela igreja de Corinto estavam indo a juízo, irmão, ímpio, levando os irmãos a juízo, a tribunal, na presença de muitos ímpios. Então estava havendo um escândalo. Cadê o amor, né? Então no capítulo 7 de 1 Coríntios, existia uma prostituição. É por isso que Paulo não estava elogiando nenhum, como era que ele estava adorando a Deus. No capítulo 7 existia uma prostituição. No capítulo 8 de 1 Coríntios, estava tendo o que naquele povo que se chamava povo de Deus? Alimentos a ídolos. Aquele povo, eles não estavam sabendo adorar a Deus. Era um povo privilegiado, um povo respeitado, um povo que tinha verdadeiramente capacidade para adorar a Deus, mas não estava adorando a Deus, irmão. O que adianta? Está na igreja e não está praticando o que Jesus pede, o que Jesus manda, como a Bíblia diz, adorar em espírito e em verdade. Então tudo isso, irmão, estava tendo no meio daquela igreja de 1 Coríntios. Paulo chegou para colocar ordem, Paulo chegou para colocar no plumo, né? No capítulo 9 de 1 Coríntios, irmão, sonegava os direitos. O povo daquela igreja estava sonegando os direitos dos apóstolos. Não pode, irmão. Não pode. Então Paulo chegou para colocar aquele povo no plumo, para que eles viessem dizer que era crente, para que eles viessem dizer que era servo, para que eles viessem verdadeiramente saber quem foi que morreu na cruz por eles, quem foi que derramou seu sangue por eles. Eles tinham que entender que a placa não salvava, quem salva é Jesus. Até hoje quem salva é Jesus, viu? É o Filho de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Antes da ceia daquela igreja, o povo ficava tudo sem, como muitas das vezes a gente vê cada igreja, irmão, hoje, não é para existir, né? Tem que ter ordem, tem que ter decência em horário, em tudo. Esperarem pelos outros para receber a bênção por completo. Então Paulo, ele corrigiu aquela igreja de 1 Coríntios. Ele teve que falar de várias maneiras, como carnal, como criança, como menino, para que eles viessem entender verdadeiramente o que significa adorar o Senhor em espírito e em verdade. Louvado seja Deus. Que Deus abençoe, dê graça, dê vitória. Aqui é o pastor Tacílio Lima. Glória a Deus. E é com muito amor, gratidão, está transmitindo o evangelho ao meu e ao teu coração.
Em nome de Jesus, amém.